Ah, ok. O absolutismo, gente, ilustrava que o rei podia fazer absolutamente tudo o que ele quisesse. Porque como ele era da nobreza e ele tinha esse poder, e inclusive em alguns países dessa época, da Idade Moderna, lá por 1600 e alguma coisa, entendia-se que inclusive o rei tinha poderes divinos, que ele era o porta-voz de Deus na Terra. Portanto, ele abusava do seu poder. Por isso que a gente fala de absolutismo. Ele era absoluto, ele era onipresente, ele estava em absolutamente tudo e fazia tudo como queria. E é claro que quando a gente pensa num rei que pode fazer tudo sem nenhum limite, a gente também pensa em abuso. E olha, gente, não é por nada, mas esses reis abusavam bastante. Eles prendiam um monte de gente que sem nenhuma razão, só porque ou o rei não ia com a cara, ou por pura rixa, ou por qualquer outra razão a pessoa podia ser presa, que eram as prisões arbitrárias. Também havia o fato de que o rei criava regra quando ele tinha vontade. Então, por exemplo, como ele não tinha, né, que perguntar para ninguém o que ele podia fazer ou não, porque afinal de contas ele podia fazer tudo, ele simplesmente aprovava as regras por ele mesmo. Então, se ele quisesse aumentar imposto, ele ia lá e aumentava. Se ele quisesse, sei lá, fazer qualquer coisa, fazer confisco das mercadorias das pessoas, ele também podia fazer, e assim por diante. E tinha algumas regras absurdas, inclusive. Tem um filme, gente, que é O Coração Valente. Não sei se vocês já viram, mas eu recomendo muito, porque é um filme muito bom. Coração Valente, do Mel Gibson. E o filme começa com um abuso de um nobre, né, na época do feudalismo ainda, né, um pouquinho antes de virar para o absolutismo. Bom, a nobreza se achava no direito na Escócia de ter a primeira noite com as virgens quando elas se casavam. Então o nobre ia lá, literalmente, e tirava a virgindade da mulher, né? E depois a mulher seguia a vida dela. E é claro que isso era um estupro, porque a mulher não queria fazer isso. E tudo começou no filme quando o marido de uma virgem se insurge contra o nobre que quer fazer isso com a sua recém-casada esposa. Então, para que vocês vejam, eu contei essa historinha para que vocês vejam como o rei, na época do absolutismo, ele simplesmente podia tudo e fazia de tudo. Só que as pessoas claramente começaram a se irritar com isso. Né? Essa condição não demorou muito, por assim dizer, né? Não foram tantos séculos assim de tranquilidade. Então, a ideia de vir para a limitação dos poderes do rei começou justamente no absolutismo. Como o rei ele se intrometia em tudo, ele simplesmente metia a mão em tudo, era necessário limitar os poderes do rei. Professora, como? Separação de poderes. Eles pensaram o seguinte: bom, o rei pode tudo porque ele tem muito poder. Mas se a gente dividir um pouquinho esse poder entre várias pessoas, várias organizações, por exemplo, a gente vai dar uma controlada no rei. A gente não precisa guilhotinar o rei, mas a gente pode dar uma controlada nele. E por isso surgiu a ideia da separação de poderes. Aqui na separação de poderes, gente, tem dois modelos. Tem o modelo da Inglaterra e tem o modelo da França. O modelo da Inglaterra, eu entendo que foi o primeiro. Tem professor que discorda de mim, mas eu entendo que foi o primeiro. Só que o mais comum da gente estudar é o modelo francês. E por isso eu vou pular o modelo inglês e vou direto para o modelo francês. Então vamos lá, vou trocar de tela aqui e vamos falar então da separação de poderes por esse autor aqui, ó, Montesquieu. Montesquieu era, né, um filósofo francês que tinha boas ideias na cabeça, não só de controle dos poderes da nobreza, mas também ele idealizou
o que seria que a gente conhece hoje por um Estado, né? A ideia de Estado, na verdade, já existia, mas foi Montesquieu que deu nome aos bois, por assim dizer, né? E isso é importante a gente saber, gente, porque é esse modelo de separação de poderes que muitos países usam, muito. Porque ele, na verdade, ele vai trabalhar com uma ideia muito igualitária entre o que a gente pode fazer num Estado e o que não pode, tá? Por isso que é bastante difundido aí pelo mundo afora e até hoje se reproduz este modelo que a gente vai falar aqui. Justamente, você tem que pensar no seguinte, a separação de poderes, ela visa controlar o poder, né? Portanto, limitar o poder e também frear o poder político do poder. Porque vocês sabem muito bem que o poder corrompe também as pessoas, né? Tem gente que fica meio surtada com essa questão de poder. A separação de poderes dá uma controlada nisso. Outra coisa é ver se ela realmente funciona na prática ou não. Vamos primeiro falar da teoria, que é esse modelo perfeito, e logo a gente vai descer para a Terra, como eu falei para vocês no começo da aula. Bom, a ideia de Montesquieu, gente, ela foi muito bem elaborada no seguinte sentido. Nós temos 3 poderes em um Estado. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo e nós temos o poder judiciário. No modelo de Montesquieu, há apenas os poderes institucionais, ou seja, aquelas regras de como atuar em um Estado. E também, digamos assim, quem faz o quê. Né? Então, a gente vai ver que cada um dos poderes tem uma função específica em um Estado. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Perceberam que aqui eu tenho todos numa relação horizontal? É nessa perspectiva que a gente vai trabalhar também. Não tem nenhum poder acima de outro. Ou seja, não estou falando que o poder legislativo aqui vai ser superior ao poder executivo. E menos ainda que o poder judiciário seja superior aos demais poderes. Não é nada disso, tá? Aqui eles estão em pé de igualdade. E é assim que tem que ser. Por quê? Porque a gente vai ver que um irá controlar o outro. A gente vai ver, então, uma, digamos assim, como é que eu posso dizer? Uma retroalimentação de cada um desses poderes ao mesmo tempo. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, o Poder Executivo dando alguns palpites no Poder Legislativo, da mesma forma que o Poder Legislativo também pode dar alguns palpites no Poder Executivo. Tá? Então, a gente vai ver essa escala sempre muito dinâmica, sempre tem muito diálogo entre esses poderes. Vocês estão pensando, mas professora, é diálogo, mas não tem nenhuma briga entre eles? Ih, gente, tem muita briga entre eles. Porque sempre que tem diálogo, também tem conflito. E esse conflito pode existir, e é muito fácil de existir, a bem da verdade, como acontece na prática. Né? Lembrem-se que agora a gente está no modelo ideal. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de cada um desses poderes. Eu vou começar, então, pelo Poder Executivo, logo eu vou para o Poder Legislativo e logo eu vou para o Poder Judiciário. Vamos falar, então, do Poder Executivo. Bom, gente, quando a gente fala do Poder Executivo, a gente tem que pensar assim, tá? Macete aqui. O Poder Executivo executa. Portanto, isso aqui já foi pensado, na verdade, na época lá da Idade Moderna, que a gente estava lá no absolutismo. O que pensaram, então? Bom, o rei, ele não pode sair do jogo. Ele até pode continuar, inclusive, no Estado. Mas ele vai executar o que o Poder Legislativo aprovar. Portanto, não cabe ao Poder Executivo fazer leis. O que pode acontecer é do Poder Executivo propor, né, a aprovação de leis. Mas ele fazer lei, não pode não, tá? Lembre-se que o Poder Executivo, ele vai ter o poder da caneta, ou seja, caneta, né, vai poder lá executar os planos e ações que vêm do Poder Legislativo. Então, por isso, pensem que o Poder Executivo literalmente executa. Não cabe a ele nenhum tipo de criação de lei, mas cabe a decisão do que fazer, tá? É diferente. Bom, aqui
No nosso caso, tá? No caso brasileiro, a gente tem, no Poder Executivo, a gente tem 3 níveis aqui no Brasil. A gente tem a União, que é, no caso, o governo federal. A gente tem também os estados, né? Eu já soube que tem gente da Bahia, tem gente de Minas Gerais. Eu estou no Paraná, portanto, os estados, o governo estadual, né? E também a gente tem os municípios. Aqui vou colocar para complementar. O governo municipal. Bom, gente, quando a gente fala de poder executivo, então, a gente está falando daquela pessoa que a gente associa tudo o que acontece. No caso do governo federal, é o presidente da República. No caso dos estados, o governador do estado. E no caso dos municípios, o prefeito ou a prefeita. Estamos em tempo de eleições municipais. Gente, nenhum desses cargos faz lei. Nenhum. Eles até podem fazer algum tipo de regrinha, tipo decreto. Mas governar por decreto não dá. Por quê? Porque tem que ter limitação do poder. Lembrem-se disso. A gente tem que pensar sempre nessa lógica. Então, o poder executivo, ele vai decidir como executar as coisas. Mas ele vai ter que seguir o que vem do poder legislativo. Portanto, ele já está limitado pelo poder legislativo sobre o que fazer. Ele tem ali uma questão de função, uma questão de competência já determinada, tá? E, claro, a gente vai associar isso a esses cargos, porque são esses cargos que vão determinar o que fazer na União, nos estados e nos municípios. Então, por exemplo, quando a gente tem algum problema na nossa cidade, a gente vai olhar para o prefeito. Por quê? Porque é o prefeito que vai ter que ali executar algum plano, né, sobre aquele problema. Mesma coisa do governo do estado, mesma coisa do presidente da República, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com políticas de governo. O que eu quero dizer com isso, gente? Política de governo. É como eu vou governar. Tá? Então, se eu quero a cidade mais limpa, eu vou ter um plano de governo para manter a cidade mais limpa. Se eu tenho um plano de combate ao Covid, eu vou executar, então, por meio do Poder Executivo, um plano, né, um plano para o combate do Covid. E assim por diante. Tá? Então, eu tenho políticas de governo. Aqui podem entrar também a visão de mundo do governo. Tem alguns governos que são mais para a direita, que são mais conservadores, e tem outros que são mais para a esquerda, que são mais progressistas, tá? Não vou entrar muito na questão da ideologia, senão eu vou complicar a aula de hoje. Mas a gente fala de plano de governo quando a gente fala também de visões de mundo desses governantes, tá? Muito bem. Agora vamos falar do Poder Legislativo. Bom, gente, quando a gente fala do Poder Legislativo, a gente aqui também tem um macetinho para saber. Opa, peraí, deixa eu fazer direito. Ah, não, peraí. Isso. Bom, quando a gente fala do Poder Legislativo, para vocês gravarem o que faz o Poder Legislativo, tem essa parte da palavra legislativo aqui, legis. Legis, gente, é lei em latim, tá? É claro que vocês não precisam saber latim. Eu, particularmente, nem gosto de usar palavras em latim. E olha que eu venho do direito, o povo do direito é bem chato com isso. Mas isso aqui vai fazer vocês lembrarem que o Poder Legislativo faz o quê? Faz lei. Claramente faz lei, né? Então, aqui a gente está falando da produção de leis. É disso que a gente está falando agora, tá? Professora, mas lei, você está falando que tipo de lei? Bom, a gente tem muitas leis. A gente tem a Constituição Federal,
A gente tem as leis complementares, a gente tem as leis ordinárias, e eu vou chamar aqui de resto, porque é muita coisinha para baixo. É instrução normativa, é portaria e tal, mas aí não interessa só ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele vai trabalhar com todas essas leis aqui. É lei pra caramba. Professora, Oi? então quando eu falo de fazer políticas públicas, é o poder legislativo. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente vai estar falando de um diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Porque olha só, quando a gente está aqui na esfera do Poder Executivo, ele vai estar pensando no que fazer, ou seja, numa estratégia de governo, tá? E uma política pública, assim, literalmente, é o Estado em ação. Ou seja, é o Estado tomando decisões para poder implementar um governo. Políticas públicas de saneamento básico. Políticas públicas de saneamento básico devem ser executadas pelo Poder Executivo. Só que se a gente precisar de alguma lei que preveja o saneamento público, aí sim a gente vai para o Poder Legislativo para aprovar leis. E essas leis vão passar para o Poder Executivo o que ele tem que fazer. Só que notem que aqui a gente tem um diálogo mesmo entre os poderes. Ou seja, o Poder Legislativo não vai fazer nada sem consultar o Poder Executivo na prática, né? Se ele quiser fazer uma política pública, por exemplo, ele vai chegar no governo e vai dizer assim, olha, Poder Executivo, a gente tem um projeto de lei assim assado. O que você acha? Você acha que dá para fazer? E daí o Poder Executivo vai dizer, a gente acha que dá para fazer. Ou vai dizer, não, a gente acha que não dá para fazer. Portanto, a questão da política pública, ela começa no Poder Legislativo, mas ela vai para o Poder Executivo, tá? Isso é a regra geral, Entendi. tá? Então, a ordem seria o legislativo e depois o executivo. De uma política pública, sim. De uma política pública, sim, tá? Mas isso é a regra geral. Podem ter exceções, mas a regra geral é essa, tá? Se você gravar isso, já tá bom. Tá joia? Bom, Entendi. Obrigada, tá? imagina. Fiquem à vontade para perguntar, gente, tá? De verdade. Bom, então a gente está aqui no Poder Legislativo. A gente está falando, então, da produção de leis. Ou seja, é exatamente essa dinâmica que eu acabei de explicar. O Poder Legislativo vai dar uma pensada ali se as regras que devem vigorar para todo mundo, né? Ou seja, que devem ter validade para todo mundo, né? Nós estamos todos submetidos às leis e vai passar para o Poder Executivo o que fazer. Lembrem-se, o Legislativo vai legislar e o Executivo vai executar. Parece óbvio, mas super ajuda a pensar nas funções dos poderes quando a gente pensa dessa forma, tá? Cabe ao Poder Legislativo não só a produção de leis, gente. Pode também acontecer, né, da aprovação de leis, mas também da revogação ou modificação de lei. Quando vocês escutam no jornal, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma política, gente, tudo isso é ação do Poder Legislativo. E está pensando em que o Poder Legislativo? Em produção de leis, mas também essa produção de leis pode ser por meio de uma aprovação de uma nova lei, de uma revogação de uma lei que já existe, ou seja, que a gente vai dizer que aquela lei já não vale mais, ela já não deve valer mais, portanto, a gente revoga a lei, ou então uma modificação de uma lei que já existe. Essa lei, na verdade, né, eu vou partir do suposto aqui, a gente tem aqui uma lei que já não serve mais para gente, né? Vou aqui, o do cigarro. Boa, a política antifumo. Antes, né, muitas de vocês provavelmente não eram nascidas, né? Estou partindo do suposto que muitas de vocês aqui são bastante jovens, mas quando eu era adolescente, gente, todo mundo fumava. Todo mundo fumava.
E era, na verdade, meio nojento, bem da verdade. Mas não tinha uma lei proibindo o fumo. Pelo contrário, tinha até propaganda de televisão incentivando fumar. Hoje em dia, a gente tem a política anti-tabaco. E essa política anti-tabaco, o que fez? Ela modificou as leis referentes ao consumo de tabaco, ao consumo de fumo, por exemplo, né? Revogou outras leis que facilitavam, né, o comércio e a produção do tabaco e também aprovou uma série de medidas para controlar o consumo do tabaco. Portanto, vocês estão vendo que é uma política pública, por exemplo, de saúde, que a política anti-tabaco é uma política de saúde, né? Então, a gente vai ter aqui uma série de providências legislativas, né, de produção de lei, que vai culminar nessa política, tá? Então, é o Poder Legislativo que faz isso. E é o Poder Legislativo que vai decidir sobre isso. Aí, professora, então quer dizer que o presidente, que é o chefe do Poder Executivo da União, por exemplo, ele não se mete com o Poder Legislativo? Ih, gente, se mete sim, e bastante. Só que, se vocês, em algum momento, verem uma sessão legislativa da Câmara dos Deputados, por exemplo, eu aposto com vocês que vai ter o seguinte discurso, principalmente da ala do Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados. O Poder Legislativo é independente. Não devemos nos curvar ao governo federal, porque, na verdade, o Poder Legislativo ele não gosta da pressão do Poder Executivo. Então, quando a gente está falando de lei, a gente está falando do Poder Legislativo. E a gente tem que deixar para lá o Poder Executivo. Porque o Poder Executivo, ele simplesmente vai executar aquela lei. Ele até pode participar da negociação da lei, mas não é ele que vai decidir. Quem vai decidir sobre uma lei é o Poder Legislativo. E no nosso caso, a gente tem algumas instituições que refletem o poder legislativo, tá? Então, a gente tem, no âmbito federal, a gente tem o Senado e a gente tem a Câmara de Deputados. No âmbito federal, portanto, a gente tem um sistema bicameral, que são duas câmaras. Por isso que a gente chama de um sistema bicameral. Já no estadual, a gente tem as assembleias legislativas. Aí no estado de vocês tem a de vocês e aqui no Paraná a gente tem a nossa. Todos os estados daqui do país, que são os 27 estados da federação, têm, né, uma Assembleia Legislativa. E no âmbito municipal, a gente tem a Câmara de Vereadores. Portanto, aqui vocês estão vendo que o Poder Legislativo também está em todos os âmbitos da federação. Ou seja, é o grandão, que é o federal, o estadual, que é um pouquinho menor, e o municipal está ali com a Câmara de Vereadores. Tá? Vocês já perceberam, então, que tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, a gente tem alguns cargos ali que vão fazer, né, às vezes, por assim dizer, das funções dos poderes. Então, aqui, só voltando, aqui a gente tem o presidente, né? Vou colocar aqui. Eu espero que volte a ser uma mulher dentro de pouco tempo. Tem o governo estadual. E aqui tem o prefeito. Esses são os chefes do Poder Executivo. E já no Poder Legislativo eu tenho os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Vocês já perceberam que a gente vota em todo esse povo? Exatamente. Então, todos eles, por causa que nós somos uma democracia, ou queremos ser pelo menos, quero crer que a gente continue sendo uma democracia, a gente vota neles. Em diferentes tempos. Desta vez, nós estamos votando para a Câmara de Vereadores
E também estamos votando para prefeituras nesse ano, tá? E em 2022 a gente vai voltar para presidência, governo do estado e logo alguns senadores, deputados federais e deputados estaduais. Portanto, em qualquer um desses poderes, eles vão ter o que a gente chama de legitimidade democrática. Ai, professora, que palavra estranha, o que é isso? Legitimidade, gente, é quando a pessoa pode ocupar um cargo. Nesse caso aqui, a pessoa tem autoridade, ela ganha autoridade para poder fazer determinada coisa. No caso deles aqui, a gente, pelo meio do voto, ou seja, por meio do voto, a gente vota neles, eles vão ganhar as eleições e com isso a gente dá autorização democrática para que eles cumpram as funções aqui no país, tá? Existem outros países que não votam para todos esses cargos, mas eu não vou chegar neles. E existem outros países que não votam em nenhum, que são os governos ditatoriais ou governos autoritários. Nós somos um país democrático ainda, e espero que continue, e, portanto, a gente vota nesses cargos. Todo mundo aqui, então, é votado. Ninguém está nesses cargos, gente, à toa. Ninguém é posto lá só por causa do nome ou só porque conhece alguém, né? Eles são votados. Pensem nisso, né, quando a gente for criticar também a ação dessas pessoas, porque todas elas estão lá votadas. Bem ou mal, a gente escolheu essas pessoas. Bom, a gente está falando então do poder legislativo, agora está faltando o último poder que nós temos aqui na República, que é o poder judiciário. Gente, o poder judiciário, ele vai fechar, né, a nossa relação ali dos três poderes, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Bom, o poder judiciário, gente, ele foi pensado lá na época lá de Montesquieu, do começo da aula que a gente estava falando, ele foi pensado para dizer o que vale, o que não vale, o que aplica, o que não aplica, para pôr ordem na casa, por assim dizer, né? Tanto que naquela época, Montesquieu chamava o poder judiciário de boca da lei. Mas cabia ao poder judiciário simplesmente dizer o que valia, o que não valia e assim por diante. Não cabia ao judiciário nada mais, tá? No nosso caso, no caso brasileiro, o poder judiciário também está em todos os âmbitos da federação, mas com uma pequena diferença. Opa. Aí. A gente tem o STF como a corte mais alta do país, né? A corte constitucional. Nós temos o STJ, que também é uma corte superior, mas não para questões constitucionais. Esse é o nosso modelo, tá, gente? O modelo brasileiro. Em outros países tem outros modelos. A gente tem os tribunais de justiça nos estados. E daí a gente tem os juízes estaduais, que são de primeira instância e que vão atuar nos municípios. Ou, como a gente costuma falar tecnicamente, nas comarcas, que às vezes é mais de um município, tá? Bom, aqui, gente, a gente vai ter, então, várias figuras, né, que vão compor essas cortes. No caso do STF, são os ministros, que provavelmente vocês conhecem alguns. Inclusive, o IDP, né, ele foi idealizado, né, a instituição foi idealizada por um dos ministros do STF, que é o ministro Gilmar Ferreira Mendes. A gente vai ter os ministros também no STJ. Tudo isso aqui, gente, é no âmbito federal. Mas, por causa das matérias que eles analisam, essas duas cortes,
também podem aqui versar sobre temas municipais, por exemplo. Só que daí não vale só para um município, vai valer para mais. A gente tem também 27 TJs no país afora. Então, aqui a gente vai ter os desembargadores. Tá? E logo nós temos os juízes estaduais que vão decidir os processos que a gente tem na vida, né? Não sei se vocês têm algum, tomara que não, mas quando a gente fica mais adulto, a gente sempre vai ter um processo para chamar de nosso. Então, os juízes estaduais, eles vão decidir ali o que é o nosso de cada dia, né? Então, eles vão decidir quem está certo, quem está errado, o que vale, o que não vale, e assim por diante. O Poder Judiciário, ele faz isso. E o Poder Judiciário ele vai incidir sobre o Poder Legislativo porque ele vai estar trabalhando sobre leis. O Poder Judiciário, por exemplo, ele pode dizer: Poder Legislativo, vocês estão fazendo uma lei inconstitucional. E também o Poder Judiciário pode falar isso para o Poder Executivo, que pode estar executando uma regra inconstitucional. Portanto, o Poder Judiciário ele costuma ali equilibrar a relação Poder Legislativo e Poder Executivo, sempre dentro do que a gente conhece e que vimos no começo da aula por Estado de Direito. O Poder Judiciário também vai colocar limites aos outros poderes. Ainda que o Poder Legislativo possa criar leis, ele não pode criar qualquer lei. Então, ele tem ali um limite ali para atuação. Né? Ele vai ali trabalhar dentro da nossa Constituição Federal, ou seja, o que a Constituição permite e o que ela não permite. E daí o Poder Legislativo vai ali produzir as leis. E o Poder Executivo a mesma coisa. Portanto, a gente tem a Constituição Brasileira de 88 como um limite objetivo de todos os poderes. Inclusive o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também é limitado pela Constituição Federal. Vocês estão pensando, tá, professora, mas não é o Poder Judiciário que decide o que está na Constituição? Não, não, não. Vamos lá. Aqui, ó. Quem decide o que está na Constituição é o Poder Legislativo. Mas é o Poder Judiciário que vai cuidar da nossa Constituição, que vai guardar a nossa Constituição. Portanto, a nossa Constituição, ela é limite para todo mundo. Para mim, para vocês, para os desembargadores, para os ministros, para o presidente, para os senadores, para os deputados federais e assim por diante. É limite para todo mundo. Por isso que a Constituição tem que ser cuidada, tem que ser lida, tem que ser obedecida, tá? Porque ela realmente é o que vai definir ali o espaço de cada quadrado aí dessas pessoas. Tá joia? Bom, gente, então aqui, quando a gente está falando do Estado de Direito, significa que está todo mundo submetido a essas regras. E o Poder Judiciário tem que aplicar essas regras para todo mundo mesmo. É aqui que começam os nossos problemas, digam-se de passagem. Porque aqui no Brasil a gente não é muito fã dessa regra, não. Outra coisa também, gente, eu falei, acho que isso indiretamente. O Poder Judiciário não tem nos municípios. Como vocês podem perceber, os juízes estaduais são os que atuam nos municípios, tá? A gente não tem, então, um Poder Judiciário nos municípios. Mas a gente tem no Estado e a gente tem nos estados e a gente tem na União. Bom, gente, vamos trabalhar um pouco, então, aqui com a relação entre os poderes, né? Vou chamar isso aqui de interação entre os poderes. Vou fazer aqui umas bolinhas para ilustrar para vocês. Vamos pensar que esses são os poderes que a gente estava trabalhando até agora. Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Vocês já perceberam que tem uns espacinhos aqui de comunicação entre eles. E é para ser assim mesmo, gente. A separação de poderes, ela não é totalmente rígida, né? Não é uma coisa assim que cada um do seu quadrado. É isso, mas não é tão isso. Porque todas essas bolinhas, todos esses poderes vão estar em constante
diálogo, né? Então, o Poder Executivo vai estar sempre dialogando com o Poder Legislativo na questão de políticas públicas, por exemplo, como foi perguntado agora há pouco. O Poder Legislativo pode consultar o Poder Judiciário para dizer: ei, Poder Judiciário, eu posso fazer isso aqui? Ou senão, na verdade, ele nem consulta, aprova a lei e depois o Judiciário vai dizer: não, isso aqui não pode aplicar, porque é contra a Constituição, por exemplo. E o Poder Executivo também pode estar em pleno diálogo com o Poder Judiciário. Então, o Poder Executivo pode dizer: o Poder Judiciário, eu estou aqui executando uma política de impostos, né? Mas essa política de impostos, ela é válida? O Poder Judiciário pode dizer que sim, pode dizer que não. Até porque a política de impostos, em alguns casos, é o Poder Executivo que elabora, sem a participação do Poder Legislativo. A bem da verdade, gente, quando os poderes se separam muito, a gente tem muito problema. Mas quando eles se juntam muito, a gente tem outros problemas. Então, é aqui o X da questão que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de interação entre os poderes, a gente está falando também de um sistema de freios e contrapeso. Ou seja, é ali um poder dizendo para o outro o que dá para fazer e o que não dá. E controlando também os outros poderes. O Poder Executivo, bem ou mal, ele coloca limites ao Poder Legislativo, que também coloca limites ao Poder Judiciário, que por sua vez também coloca limites ao Poder Executivo. E por aí vai. Todo mundo freia todo mundo e todo mundo equilibra os poderes de todo mundo. A gente tem que pensar, a gente pode pensar também numa boinha, numa piscina, assim. Todo mundo tem que estar navegando bem, todo mundo tem que estar no mesmo nível. Não pode ocorrer desequilíbrio, porque quando ocorre desequilíbrios, a gente tem problemas. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre a relação Poder Executivo e Poder Legislativo. Gente, essa questão aqui, ela é a mais comum, por assim dizer, né? Quando a gente está falando do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Isso por quê? Porque o Poder Executivo, como a gente está falando de governo, esse Poder Executivo, ele vai querer lançar um governo, ele vai querer aplicar um governo para o qual ele foi eleito, mas ele não pode fazer isso sozinho. Ele vai ter que fazer em conjunto com o Poder Legislativo. Por isso que a gente vê no jornal, às vezes, que o presidente da República foi até a Câmara de Deputados ou até o Senado Federal para negociar leis, porque eles precisam ter esse diálogo, né? Nesse caso, o governo que faz parte do Poder Executivo precisa sempre conversar com o Poder Legislativo para poder implementar a sua agenda. O que eu estou querendo dizer com isso? O governo, depois que ele é eleito, ele não pode simplesmente decidir sozinho. Nesse governo, por exemplo, do Bolsonaro, ele tentou fazer isso no começo do governo. Não deu certo, gente. Tanto é que agora ele está dialogando, ele está conversando com o Poder Legislativo, mais especificamente com o Centrão, que a gente chama, tá? Que é um bloco enorme de deputados e senadores, principalmente de deputados, que tem muito poder dentro da Câmara para poder aprovar leis. Portanto, o presidente viu que não dá para fazer governo sozinho. Então, ele teve que, né, atravessar ali a Praça dos Três Poderes e começar a dialogar com o Poder Legislativo. No caso, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Oi. Perdão, interromper. Por favor. Qual a diferença entre chefe de governo e chefe de Estado? Ótima pergunta. Olha só. Aqui, gente, no Brasil, a gente tem o presidencialismo. Significa dizer que o presidente da República, ele é, ao mesmo tempo, chefe de governo e chefe de Estado. Gente, chefe de governo é quem vai liderar o país, né? Quem vai decidir, por exemplo, que rumos tomar. Por isso, um chefe de governo. Eu quero um governo mais progressista, eu quero um governo menos conservador, eu quero uma pauta social. Portanto, como chefe de governo, ele vai colocar essa agenda para valer aqui no país.
Ou seja, todas essas estratégias que vão levar o país a essa agenda social que o governo está querendo aplicar. Portanto, aqui é uma questão de decisão de uma agenda. Ele vai governar, ele é o líder do governo para tomar as decisões mais importantes que a gente tem. Por outro lado, o chefe de Estado é quando ele comanda o país do lado de fora. Significa dizer que ele não está fazendo política para dentro, ele está fazendo política para fora. Um chefe de Estado é um representante de um país na comunidade internacional. No nosso caso, é o presidente da República. Tá? O presidente da República, por exemplo, como chefe de Estado, ele representa o Brasil nas conferências internacionais, na ONU, né, na OEA, na Organização dos Estados Americanos, nas reuniões com outros países e por aí vai. Portanto, quando ele está em funções de chefe de Estado, ele está representando o Brasil na comunidade internacional. Mas quando ele está em funções de chefe de governo, é que ele está literalmente governando. São duas funções que, num sistema presidencialista, o presidente da República acumula. Isso não acontece em outros sistemas. A gente pode pensar, por exemplo, na França, que tem o semipresidencialismo, que o chefe de governo é o primeiro-ministro, mas eles têm também a figura do presidente. Tá? Então, aqui a gente já tem uma separação. No parlamentarismo também pode acontecer. No caso da Espanha, por exemplo, ela é parlamentarista, mas quem representa a Espanha no âmbito internacional é o rei. Eles têm ainda uma monarquia. Tá? Em outros países, é o primeiro-ministro ou o presidente, como acontece também na Itália. No nosso caso, é mais simples. Ou seja, o presidente da República é tanto chefe de governo, como também chefe de Estado. Tá? Ficou claro, Giovana? Ok. Obrigada. Por nada. Então, aqui, gente, quando a gente estiver falando do Poder Executivo e do Poder Legislativo, é aquele diálogo o tempo todo. E daí agora vocês vão começar a olhar no jornal assim, o Bolsonaro foi no Senado hoje e tal, não sei o quê. Essa é a pura interação que a gente está tendo com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Um precisa do outro. Mas eu arrisco dizer o seguinte, eu arrisco dizer que o Poder Legislativo, aqui no Brasil, tá? O Poder Legislativo, ele é mais autônomo do que o Poder Executivo, tá? Aqui no Brasil, isso. Isso está acontecendo nesse momento. Talvez se eu desse essa aula há 6 anos atrás, talvez eu não dissesse a mesma coisa. Mas nos últimos anos a gente vê, aqui no Brasil, uma maior autonomia, uma maior independência do Poder Legislativo, que já não gosta de se submeter ao presidente da República, né? Então, isso começou a ficar mais grave, por assim dizer, né? mais notável, com o governo da Dilma. Ela era muito centralizadora. Ela queria tomar todas as decisões sozinha. E o Poder Legislativo se irritava muito com ela. E dessa vez, por exemplo, a gente vê que várias vezes o Poder Legislativo enquadra ali o Bolsonaro. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Tá? Então, aqui no caso brasileiro, eu arrisco dizer que o Poder Legislativo ele está mais autônomo do que o Poder Executivo. Bom, aqui a gente tem também, mas olha só, gente, tá? Uma ideia aqui de interação. O Poder Legislativo aprova a lei. E a lei depois vai para a sanção presidencial. O presidente precisa dizer o seguinte, bom, eu tenho aqui esta lei vinda do Poder Legislativo, que eles aprovaram, passou na Câmara, passou no Senado, e eu preciso agora dizer se eu concordo. O presidente precisa sancionar a lei, porque aí ele está dizendo se concorda com a lei, tá? Ele pode concordar, dando a sanção à lei, ou ele pode vetar, tá? Então, portanto, aqui, quando eu estou falando de veto, só um pouquinho. Aqui, eu posso ter a sanção presidencial ou eu posso ter o veto presidencial. Esses dias, por exemplo, saiu uma notícia super famosona, que o veto presidencial, né, teve um veto presidencial sobre o perdão das dívidas da igreja, de R$1 bilhão. O presidente foi lá e vetou.
significa que ele não concordou com a votação que teve no Poder Legislativo. Ele está dizendo assim, não, isso aqui não dá para fazer, eu não concordo. No entanto, gente, tem uma outra fase da coisa, porque o presidente ele pode vetar, mas o Poder Legislativo ele pode analisar o veto e pode derrubar. Por isso que eu costumo falar, e eu estou falando nessa aula aqui, que o Poder Legislativo, nesse momento no Brasil, ele está mais autônomo, mais independente. Porque, ultimamente, a gente anda vendo muitas derrubadas de veto do presidente. Então, quando a gente vê o presidente Bolsonaro vetando uma lei, a gente logo depois, pelo menos é o que está se mostrando, né, nos últimos meses, a gente vê logo depois uma derrubada desse veto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. As duas casas precisam concordar com isso. E daí, se derrubou o veto, vale a lei. Vale o que foi decidido pelo Poder Legislativo, pelas duas câmaras. Tá? Acontece a mesma dinâmica, gente, nos âmbitos estadual e municipal. Então, no estadual, a Assembleia Legislativa aprova uma lei e manda para sanção do governo do estado, do governador. O governador pode sancionar a lei ou ele pode vetar a lei. E depois, a Assembleia Legislativa pode concordar com o veto, portanto, né, deixa quieta a situação, ou ele pode derrubar o veto, tá? E às vezes acontece. No âmbito municipal, mesma coisa. Câmara de Vereadores aprova uma lei, manda para o prefeito, que pode sancionar ou pode vetar. E, no caso, pode também derrubar, né, a Câmara de Vereadores pode derrubar o veto do prefeito. A mesma dinâmica para os três níveis, tá? Prof, eu tenho uma dúvida. Mas Diga. como assim derruba o veto? O que acontece? O que eles analisam para isso? E daí é uma longa explicação, veja bem. Depende muito de que tipo de lei que a gente está falando. Vou pegar de novo, então, a lei aqui, a lei que perdoa as dívidas da igreja. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram uma lei que perdoa a dívida das igrejas, tá? E mandaram isso para a sanção presidencial. Portanto, né, precisa da concordância do presidente para essa lei valer. O que o presidente fez? O presidente vetou esta lei. Ou seja, vetou, está dizendo que não vale, que ele não concorda e, portanto, esta lei aprovada não deve vigorar, né? Não deve ter vigência, não deve ter, não deve funcionar. Agora vai voltar para os deputados e para o Senado Federal a questão do veto do presidente. Sempre que o presidente vetar alguma lei, ele tem que dizer o porquê. Tá? E isso é bem importante. Muitas vezes, quando a gente está analisando uma lei, é legal a gente dar uma olhada das razões de veto do presidente da República. Que algumas são até bem plausíveis. Agora, tem outras que a gente vê ali, tipo, nada a ver. Então, quando volta para o Poder Legislativo, para analisar esse veto, o Poder Legislativo vai olhar assim, ele vetou por causa da Constituição, ele vetou por causa de não sei o quê. E vai ver se concorda com aquele veto. Porque isso também é um pouco contrapesos entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, estão ali no diálogo. Só que o que pode acontecer nesse caso do perdão das dívidas das igrejas? A Câmara e o Senado podem olhar e dizer, não, a gente não concorda com esse veto. A gente vai derrubar esse veto. Portanto, se caso for derrubado o veto desta lei, significa que é a lei que o Poder Legislativo aprovou que vai valer. Ou seja, o presidente foi consultado, ele vetou a lei, mas não concordaram com ele. Querem fazer valer a lei de qualquer jeito. E a Câmara e o Senado, então, vão votar por isso. E se tiver votado e for derrubado o veto, está valendo a lei. Está valendo a lei que eles, né, que o Poder Legislativo aprovou. E, na verdade, a consulta do presidente virou em nada. Porque, ele, inclusive, ele vetou a lei, mas não ouviram ele. E daí, está valendo a lei. Ficou claro? Sim, muito. Muito obrigada. Por nada. Tá, então aqui a gente tem... Oi, diga. Você acha que existe, na sua opinião, uma falha nesse sistema, por exemplo, de vetar e depois aprovar e acabar atrasando, às vezes, processos
criação e a executação de leis que precisam de urgência, se tem uma falha, porque, querendo ou não, existe muita politicagem nesse sistema, né? No Brasil, principalmente. A gente vê isso todo dia, jornais, e principalmente agora, o cenário de política brasileiro está muito, muito complexo e acontecendo coisas que você nem acredita. Então, existe uma falha, a minha pergunta é essa, e o que poderia mudar nessa situação? Olha, eu não sei se dá para chamar de falha, né? Mas, assim, o que a gente está vendo agora no Brasil é uma briga entre os poderes. Então, por isso que quando a gente está falando aqui desse modelo ideal, a gente está meio no país da teoria, né? Então, o Poder Executivo dialogando com o Poder Legislativo, isso é bastante poético para o nosso caso. A gente tem uma briga entre os poderes, né? E a gente tem também, isso faz um pouco parte da própria política brasileira, a gente tem uma espécie de interação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente da República, seja ele quem for, ele precisa de força política no Poder Legislativo para poder aprovar a lei. Ou seja, ele sozinho ele não vai conseguir fazer governo nenhum, que é isso que o Bolsonaro tentou fazer. E o Bolsonaro se viu muito frágil politicamente, né? Inclusive a própria bancada dele, ou seja, aqueles deputados e senadores que são mais fiéis ao governo dele, mesmo assim, eles não foram capazes de assegurar um governo. Por isso que a gente vê, então, tanta brigarada, a gente vê pouco diálogo, a gente vê muito conflito, e a gente vê também muitas negociações que a gente não gostaria de ver. É natural, e aqui eu preciso fazer essa linha de corte, é natural, gente, que o presidente da República converse com os parlamentares para poder aprovar determinado tipo de lei. É natural, é bom que isso aconteça, que sempre exista essa comunicação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O grande X da questão é que a gente não está tendo esse diálogo. A gente está tendo uma briga sobre quem manda mais. E quando a gente está no meio dessa briga, não sai nada. Porque daí o Poder Legislativo vai travar tudo, o Poder Executivo não vai conseguir fazer nada e a coisa fica a Deus dará. Então, assim, traduzindo, não sei se é uma falha nossa, mas com certeza a questão da falta de diálogo, eu acho que é um problema. Porque quando a gente para de conversar, acabou, né, gente? Daí vai direto para o conflito. E o conflito vai ganhar o mais forte. E ultimamente anda sendo o Poder Legislativo, né? Tanto é que esse governo federal, né, o atual presidente, ele já tentou, inclusive, governar por decreto. O que é um decreto, gente? É uma espécie de lei, é uma espécie de norma de lei que o presidente faz sozinho. Só que daí o que está acontecendo? Ele vai lá, assina um decreto, o Poder Legislativo, que é a Câmara e o Senado, olham para o decreto e dizem, haha, isso aqui não vai valer não. Anula o decreto. Então, nesse caso, o Poder Executivo, no caso do Bolsonaro, tem muito mais a perder do que o Poder Legislativo. Por isso que a gente anda vendo um Poder Legislativo, uma Câmara e um Senado muito mais fortes no âmbito federal, isso, gente. Já no âmbito estadual é outra coisa. E aqui eu teria que falar de cada estado por vez. Aqui no Paraná, por exemplo, o governador do estado é fortíssimo, gente. Ele é fortíssimo. Então, dificilmente ele vai perder uma votação na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque ele vai mandar a lei para lá, ele já conversou com todo mundo, está todo mundo avisado e está todo mundo de acordo. Então, na hora que for votar a lei, vão votar a favor do governador daqui do estado do Paraná, que é o Ratinho Júnior. Então, ele não anda perdendo nenhuma votação. Mas por quê? Porque ele tem força política. No caso do governo federal, o Bolsonaro ele não tem força política. Ele tem outros tipos de força que ele não deveria ter, que são fora da lei. E eu não vou falar sobre isso porque não é o objeto da nossa aula. Mas é por isso que a gente vê tanto conflito entre os poderes. Na verdade, nesse momento, a gente está vendo uma briga literal para ver quem manda mais. E, na minha opinião, quem anda mandando mais nesse momento é definitivamente o Poder Legislativo, a Câmara e o Senado. Mas não tem uma solução muito fácil para isso não, viu, gente? E, inclusive, eu arrisco dizer que a gente vai passar um bom tempo ainda nisso daí. Porque como não tem diálogo,
não tem acordo, né? Não tem acordo, não tem entendimento. E assim, gente, uma vez que o presidente da República é frágil, politicamente falando, ele não costuma ficar mais forte, não. Ele vai ter que se render, né? E no caso aqui do Bolsonaro, ele já se rendeu. Tanto que ele está negociando com o Centrão. E o Centrão está interessado em quê, gente? O Centrão está interessado em poder. E esse Centrão, esse bloco de parlamentares, que é gigantesco na Câmara dos Deputados, eles têm muito poder, gente. Então, daí que eles pedem dinheiro, que eles pedem recurso público, que eles pedem cargos, que eles pedem ministérios, e daí o presidente da República tem que dar. Porque essa é a única forma dele conseguir poder para poder aprovar as leis no Congresso. Então, assim, é uma negociação meio... como é que eu posso dizer? Ela não é ilegal, mas ela não é muito moral, né? Ela não é muito bacana. Assim. E, claro, abre espaço para tudo, né? Aqui abre espaço para tudo. Abre espaço... Pode haver corrupção, não é necessariamente, mas pode haver corrupção. É o problema que a gente tem da falta do diálogo, né? Então, não sou muito otimista. Mas vamos ver o futuro, né? 2022 está aí. Agora, com as eleições de 2020, a coisa pode mudar também, porque às vezes o jogo político pode mudar. Mas o presidente Bolsonaro não vai conseguir ser mais forte, não. Ele é bastante forte no eleitorado, eventualmente. Mas nas câmaras, gente, ele é uma tragédia. Uma tragédia. Porque não tem diálogo, não sabe dialogar, não sabe fazer política, né? E quem não sabe fazer política, samba. Literalmente é isso. Não sei se respondi a pergunta. Respondeu sim, obrigada. Por nada. Bom, gente, vamos lá então, que eu ainda tenho algumas coisinhas para falar. Então, a gente falou aqui do poder executivo. Agora, vamos falar... Aqui, deixa eu mudar de tela. Vamos falar do poder legislativo e do poder judiciário. Gente, quando a gente fala dessa interação entre os poderes, a gente entende que há, de fato, uma dependência do poder legislativo para poder legislar. Por que isso? Porque a produção de leis, ela tem que estar sempre de acordo com a Constituição. Tem que estar sempre de acordo com o que o Poder Judiciário entende que é possível fazer. No nosso caso brasileiro aqui, não é possível aplicar a pena de morte, gente. Porque a gente tem não só a Constituição Federal, mas também tratados internacionais que proíbem o Brasil de adotar a pena de morte. Bom, aqui eu preciso fazer uma ressalva. A gente tem pena de morte, sim, e ela está na Constituição. Mas ela é unicamente para crimes militares em tempos de guerra. A gente está em guerra? Não. Portanto, não tem pena de morte. Formalmente isso, né? Não vou falar aqui da atuação policial, por exemplo, que não vem ao caso. Mas a pena de morte não é possível de aplicar no Brasil porque a Constituição Federal está falando que é somente para crimes militares em tempos de guerra. Fora isso, não dá para aplicar pena de morte. Então não adianta propor lei, que é isso que acontece nesse Congresso, por exemplo, de hoje em dia, que estão propondo um monte de lei que não dá para aprovar. Ou seja, que é impossível a gente concordar, a gente aprovar por causa da nossa Constituição. Portanto, o Poder Judiciário é um limite à produção de leis do Poder Legislativo. No entanto, a gente pode pensar também no reverso. O Poder Legislativo vai fazer as leis e o Poder Judiciário vai aplicar as leis. Ou seja, vai dizer se aquela lei está valendo ou não. Ou então, num caso concreto, ou seja, na realidade, vai pegar a lei ali e vai dizer: oi, fulana de tal, né? Você, isso num processo, no Poder Judiciário. Você não está cumprindo essa lei aqui. Então eu vou te condenar. Eu vou te condenar e vou te aplicar uma pena, que pode ser uma sanção, pode ser uma multa, pode ser prisão, no caso de leis penais, pode ser uma indenização, né, dinheiro, e assim por diante. Então, o Poder Legislativo também vai dizer ao Poder Judiciário o que está valendo e o que não está valendo aqui no país. Portanto, eles estão em muito diálogo, né? Tem muito diálogo entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário o tempo todo. O tempo todo. Porque um depende do outro ali para... Agora, quando a gente pensa... Professora. Oi! O executivo, então, ele sempre foi o mais fraquinho, né? Tipo, se for parar para pensar.
Nem sempre. A gente já teve alguns executivos muito fortes, como é o caso do governo Lula. O Lula, gente, ele era muito forte na chefia do Poder Executivo, quando ele era presidente. Ele era muito forte mesmo. Então, ele tinha mais facilidade em aprovar leis. Mas isso vai de governo a governo. Ou seja, da mesma forma que a gente tem um governo fraco hoje em dia, o próximo pode ser forte. É difícil dizer, sabe? Não tem um padrão. Isso é muito de política, isso escapa bastante do direito. Então, a gente pode ou eleger uma pessoa muito forte politicamente falando, ou a gente vai escolher qualquer um e vai patinar, né? É isso que eu tô falando. Quem não sabe fazer política, samba. Então, se a pessoa sabe fazer política, ótimo. Se ela não sabe, talvez ela tenha que aprender na marra. Mas isso não foi sempre assim. Ou seja, o Lula, ele era muito forte. O Fernando Henrique Cardoso também teve um governo muito forte, ele foi um presidente politicamente muito forte. O Michel Temer. O Michel Temer, embora ele tenha sido um governo interino, ele era muito forte politicamente falando. Ele sabia fazer política, gostemos ou não. Né? Eu, particularmente, nunca gostei dele. Mas ele é hábil para fazer política. Por isso que eu estou falando, gente, quem sabe fazer política sabe muita coisa. E não é só aqui no Brasil, né? A gente pode ver, por exemplo, o Barack Obama nos Estados Unidos, né? A gente pode ver, deixa eu ver um presidente forte. Nossa, na América Latina não estou pensando em nenhum, todos eles são fracos nesse momento, olha só. Eu achei que eu nunca ia falar isso. Na América Latina, gente, né? Na Argentina, na Colômbia, no Equador, no Chile, a gente já teve um período que, inclusive, era o período Lula. Todos os países tinham governos presidenciais muito fortes. Tanto é que, né, autores e autoras do direito, tipo eu, a gente dizia que tinha um hiperpresidencialismo, ou seja, o presidente era muito forte politicamente. E o poder legislativo ficava lá embaixo, porque como o presidente era muito forte politicamente falando, ele aprovava tudo. Não tinha problema nenhum. Era quase um corredor livre. E hoje em dia não, hoje em dia a coisa mudou, né? Então, se a gente for pensar na Argentina, por exemplo, o presidente agora, o Fernandes, ele não é forte politicamente, né? Tanto é que a Argentina está muito mal nesse momento politicamente falando. A Colômbia também, né? O Ivan Duque, que é o presidente de agora, não é forte politicamente também, tem muito conflito lá. A Bolívia está sem presidente, praticamente, né? Depois de tudo que aconteceu. No Chile, o presidente também não é forte politicamente falando, tem 2% da aprovação, então é muito baixo. Então, na América Latina, a gente não tem governos fortes nesse momento. Em compensação, né, dá para pensar que o Barack Obama era muito forte, o presidente do México de antes, o Felipe Calderón, também era forte, isso 2004, acho que era 2004, por aí. Enfim, então é muito do caso a caso, né? Então, nesse momento, a gente tem um governo fraco, a gente tem um presidente fraco, mas o próximo pode ser forte, depende de quem vai ser. Mas a gente já teve governos fortes, né? Fernando Henrique e o Lula, quem eu digo. Bom, gente, para terminar, aqui a gente tem, então, a dinâmica do Poder Executivo com o Poder Judiciário. Daí vocês estão pensando, mas, professora, o que tem a ver, né? O Poder Executivo com o Poder Judiciário, qual é o diálogo deles? Bom, o Poder Executivo só pode fazer o que o Poder Judiciário diz que ele pode fazer. Então, ele só pode executar o que o Poder Judiciário diz que está válido, né? Só que não é só isso, gente. Aqui a gente está falando que o Poder Judiciário julga o Executivo da mesma forma que o Poder Judiciário julga o Poder Legislativo também. Só que o reverso, e aqui eu vou voltar para o começo da nossa aula, com a notícia da morte da ministra lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Ruth Ginsburg. Bom, o que vai acontecer agora, gente? O Poder Judiciário perdeu um ministro numa Corte Constitucional. No STF aqui poderia acontecer o mesmo. Não é o Poder Judiciário que vai ocupar essa vaga, gente. Quem vai dizer é o presidente da República. No nosso caso e no caso de lá também. Portanto, agora, com a morte da ministra Ruth, ou o Donald Trump vai nomear o próximo ministro, ou o próximo presidente. Eles estão em campanha presidencial nesse momento. Né? Não sei se vocês estão sabendo. E está pegando fogo. Aqui no nosso caso, o STF vai abrir uma vaga em novembro. O ministro Celso de Mello
ele vai ter que se aposentar, ele vai ter que sair da corte. E não dá para deixar essa cadeira vazia. Então, o presidente Bolsonaro vai poder nomear uma pessoa ao STF. Só que, olhem só, na questão do STF, a gente tem, então, a nomeação pelo presidente da República de um nome, mas esse nome tem que ser concordado, tem que ser concordado pelo Poder Legislativo, mais especificamente o Senado. Ou seja, a próxima pessoa que for para o STF precisa ser sabatinada pelo Senado para ver se está apta ao cargo, ou então se ela tem capacidade, se ela pode ocupar o cargo no STF, que é um cargo importantíssimo aqui no país, né? Então, quando essa pessoa vai ser sabatinada pelo Senado, o Senado vai aprovar ou não. Até hoje, gente, a gente não teve nenhuma reprovação de nome que veio do presidente para a Corte Constitucional Brasileira. E depois da aprovação pelo Senado, aí sim a pessoa vai ao STF, tá? Isso acontece nas outras cortes também. Ou seja, no Tribunal Superior Eleitoral, no STJ, nos TJs dos estados, nos tribunais de justiça, é o presidente da República que vai nomear quem vai ocupar esses cargos. Em alguns países, se vota nos juízes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem cortes que as pessoas votam no juiz que vai ocupar essa corte. A gente não tem esse sistema. E, na verdade, eu acho que eu prefiro assim. A gente não anda muito bem de voto. Mas, em outros países, a gente pode votar no juiz. E faz campanha eleitoral também. No nosso caso, é o presidente da República que vai nomear para o Poder Judiciário algum nome, tá? Isso vai acontecer aqui no STF dentro de pouco tempo. E lá nos Estados Unidos, a mesma coisa agora com a morte da ministra Cook, tá? Gente, ficou claro essa questão da interação entre os poderes? Ficou mais clarinho o que cada um pode fazer? Alguma dúvida? Sim, ficou claro. É? Gente, eu não tô vendo o chat, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo olhar o chat. Nossa, tem 75. Deixa eu ver com vocês aqui. Vamos ver. Vou lá do comecinho. Vários bom dia, gente. Bom dia. Alguém tá com o microfone ligado? Não sei quem é. Tá. Só um pouquinho, tá, gente? Eu tô vendo aqui se tem alguma dúvida no chat. A Júlia tá falando aqui, inconstitucional é a palavra do ano. Gente, com certeza. Olha, eu nunca vi nesse país uma enxurrada tão grande de lei inconstitucional, de atos inconstitucionais. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Concordo com você, Júlia. Vamos ver. Que legal que vocês são politizadas, gente. Ah, legal. Ah, obrigada, gente. Obrigada. A aula não seria tão boa se não fosse por vocês. Gente, alguma dúvida, alguma questão? E olha só. Aqui que vocês estão vendo a tela, né? Ludmila, eu dou aula aqui em Curitiba, né? Eu dou aula aqui na Unibrasil, sou professora de mestrado e doutorado também, e dou aula pela América Latina, né? Por isso que eu gosto bastante aí de falar dos outros países, porque a gente nunca está sozinho aqui no continente. A gente acha que o Brasil é o mais elevado dos países, mas não é verdade, não. A gente é tão igual como qualquer outro país da América Latina. Gente, aqui, ó, o último conselho da aula que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês quiserem saber de lei, saber de sessão de voto, etc., tem lá no site da Câmara dos Deputados. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que eu não vou conseguir trocar. Eu acho que ele não troca. Professora, Oi! ontem eu assisti um vídeo no Instagram, né, que foi um menino explicando sobre a UPL 2893, que eles estão querendo retirar o aborto quando é fruto de um estupro. Está surgindo
essa nova PL. E aí ele propôs para a gente ter uma votação que está acontecendo na Câmara, que é online, para a gente... Isso, de fato, eles levam isso em consideração na hora de decidir essas PLs que surgem? Então, olha só, é uma ótima pergunta. Existem algumas enquetes no Senado, principalmente, sobre projetos de lei, né? Então, o PL, como esse caso, foi proposto lá por alguém e eles querem sentir a opinião pública. A bem da verdade, eu acho que eles não consideram aquele resultado. Porém, tem uma consequência dessa enquete. Vamos supor que o projeto de lei, ou que a ideia, tenha lá uma votação de, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e elas concordem em ter aquela lei. Aí sim essa lei vira um projeto, né? E vai ter o trâmite normal de outras leis. Aí sim eles levam em consideração. Mas quando tem uma votação expressiva. Por isso que às vezes a gente vê uma mobilização na internet no sentido de, vote contra, o resultado tal está ganhando, vamos impedir isso. Então, assim, se for uma votação pequena, eles realmente não ligam. Mas se for uma votação grande, eles vão dar uma olhada sim. Até porque, a gente tem que pensar que o parlamentar, ou a parlamentar, está sempre de olho na opinião pública, gente. Se tem uma coisa que funciona nesse Brasil aqui, é a opinião pública. Isso pode ser bom, porque a pressão social dá resultado, né? Inclusive com o presidente já voltou atrás um monte de decisão meio complicada dele, por causa da pressão, da pressão da opinião pública. Mas, por outro lado, também, às vezes, a opinião pública ela tem vários problemas, como, por exemplo, a influência das fake news, da desinformação. O tiozão do WhatsApp, por exemplo, tem um monte de opinião, né, gente? Que não são as melhores, convenhamos. Então, é esse o grande problema. Às vezes, a opinião pública, ela não é exatamente a mais adequada, por assim dizer, né? E vale lembrar, né, gente? Às vezes, a opinião pública, ela quer sangue. Então, ela não vai topar um acordo. Quer mais é que o cerco pegue fogo. A gente tem um instinto, né? O brasileiro, em geral, ele tem um instinto de conflito, né? Ele gosta de briga, barraco. Vocês podem ver nesses realities aí da televisão, que quanto mais barraco tem, mais a gente vê. E é isso que acontece no Brasil afora, gente. É a mesma coisa com os poderes. Pode ver, por exemplo, quando dá briga no STF, todo mundo vai querer ver o que aconteceu. Mas ninguém vai ver uma sessão no STF de uma votação normal, por exemplo, né? Porque daí é chato, não tem emoção. Então, infelizmente, a gente é assim. Mas essas coisas são levadas em consideração, sim, pelos parlamentares mais atentos, né? Porque vai sentir a opinião pública, né? Gente, só antes de terminar aqui, que eu tô quase acabando meu horário, eu queria mostrar para vocês, eu vou aqui, new share, peraí, aqui. Vocês estão vendo o site da Câmara dos Deputados? Sim. Beleza. Ó, vocês estão vendo aqui, gente, esse site aqui, ele não assim, eu acho ele um bom site. Eu que pesquiso bastante coisa, assim, de lei e tal, ele é um bom site. Porque aqui vão ter as notícias direto da Câmara, né? Tudo que está acontecendo no país passa por aqui. Aqui, ó, para quem perguntou, vote nas enquetes. Vamos até clicar aqui para ver o que está sendo falado, né? Ó, as mais comentadas no último mês. Altera a redação da Lei 7.170, de 83, criminalizando o quê? Meu Deus do céu, outro crime. Criminalizando a apologia ao nazismo e comunismo. Esse projeto de lei aqui é polêmico, hein? Nossa, terrível ele. Inclusive porque, na verdade, a gente já tem uma lei proibindo o nazismo no Brasil, né? Então, convenhamos que esse aqui não é para o nazismo. Esse é ridículo, gente. Eu vi e eu fiquei de cara como eles vinculam o comunismo com o nazismo e, tipo, não falam do fascismo. É impressionante. Gente, esse período político do país, olha, não tá fácil para ninguém. Então, quem tem a cabeça um pouco melhor aí, né, tem um pouco mais de consciência, tá percebendo que a coisa não tá boa. Bom, gente, então aqui, ó, vocês podem ver que tem, ó, qual a sua opinião sobre
o projeto de lei. Daí concordo na maior parte, estou indeciso, discordo totalmente. Então, são enquetes, né? E eles colocam aqui para sentir um pouco a opinião pública e também para envolver um pouco as pessoas. Mas não pense que tem muita gente que visita esse campo aqui do site, não, né? Provavelmente são pessoas engajadas virtualmente, tipo a gente, né? Eu, pelo menos, eu me considero bastante engajada nas causas sociais por aí, né? Mas eu gosto também de descer para a terra, por isso que eu não fico tanto nos sites. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, gente? Então, aqui tem, né, várias notícias, né, do que está acontecendo na Câmara, e também tem atividade legislativa. Aqui, então, ó, projeto de lei, as propostas legislativas, o plenário, o que está acontecendo no plenário, gente? Aquela votação de lei, né? Vamos ver se aprova ou não aprova e por aí vai. Tem estudos legislativos, essa parte aqui é bacana, gente, porque são especialistas de dentro da Câmara dos Deputados fazendo estudos técnicos sobre os temas. Então, vamos supor que a gente tem a reforma trabalhista, por exemplo. Então, falando que a reforma trabalhista vai economizar não sei quantos milhões de reais, que é sempre o discurso. Provavelmente vai ter um estudo legislativo vendo se isso é verdade ou não. E vão fazer realmente um estudo. Ou seja, será que vai realmente economizar não sei quantos milhões do jeito que estão falando? Já vou avisar, são estudos legislativos ótimos que muitas vezes não de acordo com o discurso que está sendo vendido para o povão. Então, vale a pena, às vezes, dar uma olhadinha. E também tem aqui, entenda o processo legislativo. Para quando vocês tiverem um tempinho e quiserem dar uma olhadinha, vale muito a pena, porque vai explicar, tintim por tintim, como que aprova uma lei, como que faz modificação na Constituição, que não é, né, tão fácil assim, como que aprova uma lei complementar, vai explicar cada tipo de lei que existe. Então, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, tá? Isso é a Câmara dos Deputados. E também tem... Opa, eu cliquei aqui sem querer. E vejam aqui, ó, projeto de lei ordinária, medida provisória, proposta de emenda à Constituição, né? Então, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha. E aqui tem também, gente, a questão das sessões de votação. Então, quem quiser, por exemplo, acompanhar uma sessão de votação, sei lá, na próxima terça, por exemplo, se vocês não tiverem muita coisa para fazer, vocês podem vir na Câmara dos Deputados, no TV Câmara, que é um canal aberto na televisão, ou também tem pelo canal do YouTube, tá? E eles ficam lá falando. Gente, para quem não entende muito de sessão legislativa, acha que aquilo é um caos, acha que ninguém se entende. Mas se entende, gente. E às vezes se entende na base do grito mesmo. Então é natural que às vezes a pessoa esteja discursando de forma muito infusiva, né? Forma muito agressiva às vezes, né? Porque isso faz parte do parlamento, né? Isso faz parte da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas e por aí vai, tá? E daí aqui, então a gente viu o site da Câmara, eu só queria mostrar para vocês o site do STF. Aqui. O STF já é outra pegada, né? Então a gente vai estar falando aqui de questões constitucionais, né? É importante a gente saber também o que diz a Constituição e o que não diz, e também vai ter todas as informações do que está acontecendo no STF. E sobre as votações no STF, gente, a mesmíssima coisa dá para fazer. Tem o TV Justiça, né, que é um canal aberto, é um pouco amador, confesso, mas quebra o galho. E tem também no canal do YouTube do STF as sessões de votação, e tem no site também. Tudo isso dá para acompanhar hoje virtualmente, gente, né? Inclusive tem uma crítica sobre isso, né? Se as sessões virtuais do STF, se não fossem transmitidas pela televisão, será que elas seriam a mesma coisa, né? Tem muita gente pesquisando sobre isso e dizendo que não, dizendo que os juízes e que os ministros até gostam de uma câmera, viu? E isso pode influenciar na votação deles. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, não era transmitido. Ó, vejam só, esse é um bafo babado. Não era transmitidas as sessões de votação da Suprema Corte Constitucional. Então, os ministros, eles saíam para o público já com tudo decidido. Ou seja, eles conversavam nos bastidores, votavam nos bastidores e iam, né, para a sessão pública para dizer o seu voto. Mas já estava decidido ali a questão, né? Tanto que a ministra Rus, ela era muito conhecida por discordar do que estava acontecendo nos processos da Suprema Corte, lá nos Estados Unidos. Por isso que um brochezinho dela até tem um símbolo dela, um souvenir, que está falando, eu discordo.
porque ela sempre discordava das decisões. Ela era bastante progressista, bem da verdade. A gente perde uma grande mulher. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente vê os votos e, às vezes, a gente vê ali o que está acontecendo no plenário ao vivo, né? E lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, agora é assim. E querem saber? Tinha um ministro, que agora eu não me lembro o nome dele, mas tinha um ministro que ele entrava mudo e saía calado todas as sessões de votação. Começou a ser transmitido, a pessoa começou a falar, né? E saiu, inclusive, nos jornais dos Estados Unidos, o ministro que era mudo não é mais, né? Então, para que vocês vejam como realmente pode ter uma relação, né, de influência no ministro quando a sessão está sendo televisionada e quando não está. Bom, quando vocês quiserem, então, saber alguma coisa do STF, está aqui no site, é um site também, dá para fazer pesquisa, dá para fazer, dá para dar uma olhada, inclusive, na biblioteca, né, na biblioteca aqui, que tem a biblioteca digital, que tem alguns documentos históricos do STF e tal. São sites muito bacanas, tá? E quando a gente quiser saber de alguma lei, a gente pode consultar o site do Planalto. Tá? O site do Planalto, que é o site da Presidência da República, na verdade, ele andou perdendo bastante, né? Porque, como vocês podem ver, personalizaram o site. Mas, nas suas épocas boas, esse site já foi muito melhor, com fotos muito menores, inclusive. E aqui a gente tem legislação. Então, quando vocês quiserem saber se alguma lei está valendo ou não está valendo e assim por diante, vocês podem clicar aqui no legislação e podem fazer pesquisa mesmo. Ó, legislação federal, legislação histórica, legislação estadual e assim por diante. Essa parte, sim, vale muito a pena saber. Porque daí vocês também começam a ter acesso a todo o conjunto de leis que a gente tem no país, gente. Olha, vou te falar, é bastante lei que a gente tem, viu? E às vezes até confunde. Às vezes, inclusive os especialistas, assim, a gente às vezes fica até debatendo o que está valendo, o que não está valendo, pela quantidade de leis que temos. Mas esse campo do site vale muito a pena vocês conhecerem, né, para ter acesso ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, Penal, etc. e tal. Bom, gente, então a aula de hoje é isso. Quero saber se tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário. Fico à disposição. A gente tem aí uns 2 minutinhos ainda. Eu sei que eu já comi todo o meu tempo. A próxima professora deve estar já pedindo para eu ficar quieta. Mas eu quero saber se tem alguma dúvida, se ficou alguma questão, tá tudo certo. Deixa eu ver no chat aqui. A aula foi ótima, professora. Obrigada por disponibilizar o seu tempo num sábado para poder dar essa aula incrível. Muito obrigada. Ai, gente, obrigada, que é isso. Mas sabe o que é? Eu deposito muita esperança no nosso futuro, né? Inclusive, eu queria terminar a aula com essa mensagem. Eu sei que o momento não está para peixe, né? Acho que todos nós estamos sofrendo, cada um à sua maneira, né? Não só a questão da pandemia, mas a questão política também, né? O nosso país nunca teve tanto conflito como está tendo agora. Eu tenho 38 anos, né? Eu não sou tão velhinha assim, mas já passei por bons bocados nesse país. Esse país, do ponto de vista político, ele já foi um pouquinho pior, né? Tem que pensar que ele já foi um pouquinho pior. Eu nasci durante a ditadura, né? Eu nasci em 82 e estava vigente o período da ditadura militar. Nós não estamos em ditadura ainda, mas eu, particularmente, eu tenho bastante medo de voltar para ela, né? A minha família não era envolvida com política, né? Mas eu sou bastante envolvida com política. Eu provavelmente seria um alvo de perseguição, eventualmente, numa ditadura militar. A gente não pode permitir isso, né? E assim, gente, cabe a gente, né? É a gente que vota, a gente ainda tem o poder da caneta, a gente ainda pode decidir muitas coisas, então não dá para ficar de braços cruzados, né? E a gente tem que acreditar no futuro. O presente está terrível, mas vamos pensar que o futuro vai vir, independentemente se a gente quiser ou não. Então vamos plantar um bom futuro para a gente colher bons frutos. É isso que eu estou fazendo nesse momento aqui com vocês, gente. Eu deposito muita esperança na juventude, eu acredito no futuro melhor, eu quero plantar boas sementes para poder colher lideranças femininas como vocês provavelmente já são,
Tá joia? Então, não agradeçam pela aula, eu que agradeço pela presença, né? Espero que tenha sido útil a aula. Fico à disposição, a Bianca tem o meu contato, né? Fico também à disposição do Projeto Lidera, que eu adoro, acho inspirador. A gente também tem outros projetos, né? A Bianca bem sabe como a gente é engajado nesse mundão aí. E vamos plantar um futuro melhor, né, gente? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem bem, fiquem em casa, se puderem. Se cuidem, né? Cuidem dos seus. E a gente vai atravessar esse momento da melhor maneira possível. Tá joia? Bom, Bianca, eu fico por aqui. Não sei se você está nos bastidores, mas Estou aqui, professora, emocionadíssima com essa despedida, porque eu sou uma pessoa extremamente emotiva, apesar de não parecer de vez em quando.